paz do Senhor esteja presente na sua vida. É um prazer mais uma vez estarmos aqui juntos para estudarmos as lições bíblicas da CPAD com direcionamento para os jovens. Nós vamos estudar hoje sobre a ausência de relacionamentos. Estamos estudando nesse trimestre sobre os relacionamentos saudáveis. O texto bíblico em que está baseada esta lição está em Gênesis capítulo 2, do verso 1 a 25, que relata ali a descrição a respeito da criação do ser humano, um relato bíblico, onde o ser humano é criado, o sexo masculino, e nós vemos ali a necessidade da criação da mulher, porque o homem estava só. No caso deste relato bíblico, exemplifica a necessidade do ser humano viver em comunidade. O ser humano como ser social, a necessidade tanto do sexo oposto na criação de família, bem como também no relacionamento de amizade, de parentesco e assim por diante, como nós temos estudado nesta lição. E nesta lição fala sobre a ausência de relacionamento, a questão da solidão. No censo do último IBGE, nos últimos 20 anos, aumentou de 7% para 12% as pessoas que vivem sozinhas. Aumenta-se o número de pessoas que vivem sozinhas. Existe uma influência na questão da sociedade, as pessoas que não moram mais com os pais, aí nessa questão, mas também tem a questão da quebra do vínculo de matrimônio, separações em que as pessoas acabam morando sozinhas, e também por opção pessoal. A pessoa muitas vezes até por ter dificuldade de conviver com mais pessoas e querer a sua independência. Certo é que tem aumentado de forma significativa o número de pessoas que moram sozinhas. A questão da solidão é um dos aspectos que tem prejudicado a questão da saúde dos seres humanos também. Principalmente a questão emocional, psicossomáticas, a chamada doenças psicossomáticas, onde as pessoas recebem uma influência sobre o seu corpo e isso acaba se transformando em doenças no corpo. Nessa lição nós vamos estudar qual a perspectiva bíblica em relação à questão da solidão. O que a Bíblia pode nos orientar a respeito desse aspecto? Bem como a questão do relacionamento social, a vida em sociedade. É o que nós vamos ver nesta lição. Então vamos aos tópicos. Você deve ter percebido já que nas últimas lições eu tenho feito lições mais sintéticas, trazendo alguns pontos principais de cada tópico, para que possa auxiliar você a preparar a sua aula, você que é professor e professora, e você que é aluno e aluna a estudar a sua aula. Então, é um pontapé inicial para que você vá à revista, vá a Subsídios, a Bíblia, e também possa aprofundar mais o conhecimento da Palavra de Deus. Sozinho, mas não solitário. Item 1. O que é solidão? A solidão é um sentimento que traz uma sensação de angústia, isolamento e vazio na pessoa, capaz de deprimi-la e prejudicar os relacionamentos. Os grandes públicos de comunicação não garantem a ausência de solidão. Então nós vemos que a solidão é algo que traz os impactos negativos na vida da pessoa. É evidente que existe a necessidade de momentos de a pessoa estar só, ela ter um tempo para si mesmo, para a reflexão e assim por diante. Mas a solidão é no sentido da pessoa sentir-se solitária, sentir-se sozinha. E aqui nós vemos os sentimentos como sentimentos de angústia, de ansiedade e, acima de tudo, depressão. A pessoa, por qualquer que seja o motivo, em problemas de relacionamentos ou qualquer outra causa, levando a pessoa a sentir-se solitária, trazendo impacto para a sua saúde emocional e também saúde física. Como dissemos na introdução, a questão emocional implica de forma significativa nas doenças, ou atenua, ou acentuando o impacto das doenças, ou criando novas doenças nas pessoas. Grandes públicos, como dissemos aí, não garante que a pessoa ela vá viver, tenha ausência da solidão. Grandes públicos ou participação em eventos com uma grande participação de pessoas, a convivência com várias pessoas, não garante a ausência de solidão. Muitas vezes pessoas que têm grandes relacionamentos, muitos relacionamentos, participa de eventos, participa quer no trabalho, quer em entretenimento, participando com várias pessoas,
mas muitas vezes ela se sente solitária, sente só. É uma questão pessoal, é uma questão da maneira em que a pessoa lida com a vida que vem influenciar esse sentimento. Item 2. Filosofia e solidão. A pior solidão é o distanciamento de Deus. O Senhor faz que o solitário viva em família. Salmo 68 e 6. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2 e 18. Existem várias formas de solidão, e aqui nós citamos que a pior solidão é a ausência de Deus. As pessoas que não têm buscado se aproximar de Deus, por mais que Deus procure se aproximar das pessoas de várias formas, muitas pessoas não querem saber de Deus, distanciada de Deus. Essa é a pior da solidão, que leva à morte espiritual, que é a separação de Deus. Essa é a pior. Então, se existem pessoas, se você que está me ouvindo se sente solitário em relação a Deus, é o momento de você vir ao encontro de Deus, porque Deus de forma alguma, ele se recua quando alguém vem ao seu encontro. A citação do Salmo 68, verso 6, nos diz que Deus faz que o solitário viva em família. E o Gênesis 2,18, que não é bom que o homem esteja só. Ou seja, Deus proporciona ao ser humano condições para que ele possa viver em harmonia com as demais pessoas, e em especial para com ele. Depende da atitude das pessoas. Muitas vezes as pessoas não param para perceber como ela está agindo no meio em que ela está inserida, as pessoas que elas têm se relacionado, e muitas vezes as próprias pessoas acabam se isolando, como se isola de Deus, também se isolando das pessoas e muitas vezes se isolando dos seus familiares. Mas o texto diz que Deus faz com que o solitário ele viva em família. Por isso que a questão familiar, a família é muito importante para Deus, é muito importante em especial para os seres humanos. É o momento que nós construímos os relacionamentos familiares para que nós possamos sentir confiança, porque no âmbito familiar é um lugar onde nos dá uma grande autoestima para nós enfrentarmos dificuldades do mundo. E o relacionamento familiar também influencia na maneira que nós relacionamos com as demais pessoas. Então é o momento de nós refletirmos como está esse nosso relacionamento com Deus, com a família, o que vai impactar também no relacionamento com a sociedade, com terceiros. Item 3. Solidão e solitude. Sentir solidão é estar sozinho. Sentir solidão e estar sozinho são coisas diferentes. A solitude é voluntária, consciente e, na maioria das vezes, criativa e necessária para o autoconhecimento. Aqui o autor faz um diferencial, ou diferencia o que é solitude e o que é solidão. Solidão, já citamos nos itens anteriores. E aqui solitude, o que é solitude? Aquilo que eu já acabei mencionando no item anterior, é quando uma pessoa separa um momento para que ele possa estar sozinho, o chamado ócio criativo, né? Que a pessoa separa para estar sozinha, para refletir sobre a vida, para refletir sobre projetos de vida, para pensar, para meditar, até na própria palavra de Deus, ou em outras leituras que vêm ajudar a criar ideias, porque coloca aqui o autor um momento criativo em que as pessoas às vezes precisam de um isolamento também para ele possa pensar sobre a vida, sobre os projetos, possa pensar sobre ideias que podem favorecer a sua vida, os seus relacionamentos, sua família e assim por diante. É um momento em que é especial para que as pessoas possam estar ausentes, a sós, e é um momento que é necessário também para o ser humano. E as pessoas, quando têm dificuldade para ter esse momento, muitas vezes também pode acarretar problemas para a sua vida e para o seu relacionamento interpessoal. Para pensar, solidão, um lugar bom de visitar uma vez ou outra, mas ruim de adotar como morada. Uma citação de Josh Billings. Ponto importante do tópico: o cristão nunca está sozinho, mesmo quando a solidão o atinge, pois o Consolador Divino é a sua eterna companhia. Interessante aí a colocação de que o cristão, principalmente, ele nunca está sozinho. Por mais que ele esteja só no sentido humanamente falando, reservado, como na questão da solitude,
É um momento onde ele pode estar a sós com Deus, né? Poder conversar com Deus, conversar com Ele através de sua palavra, ou através de uma oração, de uma conversa com Deus, colocando diante de Deus as suas dificuldades, como se faz com um psicólogo. Mas muito melhor ainda é quando você tem um relacionamento com Deus e pode colocar diante dele os seus sentimentos, os problemas de relacionamento, para que o Espírito Santo de Deus, que sempre está presente conosco, possa nos orientar nas nossas dificuldades. Solidão e isolamento social, males modernos. Item 1. Solidão e isolamento. Solidão por isolamento social, sociofobia, condições sociais, exclusão e marginalização social, entre outros. Questão, então, voluntária e involuntária. Então, nós vemos aí nessa frase que resume esse item da lição, nós vemos que esse isolamento social pode ser de forma voluntária ou involuntária. Como é colocado aqui, às vezes a sociofobia, pessoas que têm dificuldade de se sociabilizar, problemas que a pessoa tem que buscar resolver, muitas vezes procurar ajuda de um líder da igreja que pode te ajudar, uma pessoa experiente, buscando na palavra de Deus, e se for necessário, como já citamos em várias lições, buscar uma ajuda profissional, alguém que é formado na área psicológica ou psicanálise, para orientar e apontar aonde estão as causas, buscando solucionar o seu problema. Mas é evidente que é possível você resolver tendo a disposição para se colocar diante de Deus ou para receber uma orientação de um líder espiritual experiente. Mas também tem a questão involuntária, que é a exclusão social, que é citado pelo autor. Às vezes a pessoa acaba sendo isolada por causa da sua formação social, sua formação educacional, ou muitas vezes pela cor, pelo gênero e assim por diante. As formas de exclusões que a sociedade impõe muitas vezes sobre os seres humanos. E a pessoa acaba se sentindo solitária e trazendo para si problemas. Mas eu reforço que depende muito de como a pessoa encara essas situações. É evidente que é uma afronta contra o ser humano esse tratamento que ele recebe, mas depende muito de como você, como ser humano, absorve esses tratamentos e não toma para si e supera essas dificuldades. Então é possível o ser humano, mesmo em processo de exclusão social ou por qualquer que seja o motivo, ele superar e demonstrar que ele tem autoconfiança, tem segurança e sabe que é um ser criado por Deus, que Deus ama e que Deus fez dessa forma, e por isso é semelhança à imagem de Deus na forma, na sua criação, na sua personalidade, na questão moral e assim por diante. Então, se valorizar e não deixar as pessoas desvalorizar a você, depende de como você absorve, como você trata as questões que são impostas sobre você. Seja você, confie em Deus e supere as dificuldades. Dificuldade de se integrar e fazer amigos. Algumas pessoas têm dificuldade de se integrar e fazer amigos. Timidez, depressão, baixa estima, entre outros motivos. Acompanhamento especializado versus busca de força em Deus. No item anterior, a questão voluntária e involuntária, aqui, de certa forma, uma questão involuntária, muitas vezes por uma questão da própria formação do ser humano, uma característica introvertida, uma timidez que inibe as pessoas, muitas vezes, de falar em sociedade. Há poucos dias, conversando com meu filho, nesse final de semana, antes de gravar esse vídeo, estava falando da minha conversão aos 13 anos de idade. Por exemplo, eu tinha uma grande dificuldade em me comunicar com as pessoas e falar com as pessoas. E quando me converti, pois venho de uma família não evangélica, que eu fui ensinado que crente é do diabo, que quem muda a religião perde a salvação, que quem lê a Bíblia fica louco. Mas eu, escondido dos meus pais, fui à igreja evangélica com 13 anos de idade, me converti. E por esse costume que nós temos na igreja de cumprimentar as pessoas, dizer a paz do Senhor, pegar na mão da pessoa e cumprimentar, que era uma coisa que eu tinha dificuldade, me ajudou a comunicar-me com as pessoas. Você me vendo falando hoje, imaginando eu quando criança, tímido, com medo de falar com as pessoas, você às vezes não tem como imaginar isso. Mas foi uma forma que me ajudou muito, essa comunicação, a conversão para a igreja me ajudou a me comunicar. Então tem várias pessoas com vários tipos de problema que a impede
de conviver em sociedade. Então, é o momento que nós falamos a necessidade da pessoa perceber isso e procurar tratar essa questão. A questão da baixa estima, as pessoas que se sentem inferior às outras pessoas. Alguém pode dizer assim, mas a Bíblia fala ainda que nós devemos nos considerar inferior às outras pessoas. É em outro sentido, é no sentido de não nos vangloriar acima das outras pessoas, desprezar as pessoas, mas nós temos o nosso valor, somos criaturas de Deus, somos filhos e filhas de Deus. Deus nos fez, Deus nos ama e Deus tem um propósito na nossa vida. Não podemos nos menosprezar diante da dificuldade, nos sentirmos menores no sentido de nos acorrentarmos a nós mesmos diante de barreiras, dificuldade e não enfrentarmos, mas em nome do Senhor Jesus enfrentarmos a dificuldade, superar as barreiras e nos sociabilizarmos. Inclusive, isso é muito importante para a evangelização do Evangelho. Tome isso como uma motivação. Então tem vários motivos. Então coloque isso para o seu professor, discuta isso em sala de aula, procure uma ajuda e principalmente diante de Deus. Como dissemos, a necessidade de uma busca de um profissional habilitado para orientar nesse sentido, mas acima de tudo, antes de tudo, busque ajuda e a força em Deus para superar a sua dificuldade. Coloque o que você vai ter que colocar diante do profissional, diante de Deus. Se abra diante de Deus todos os sentimentos que você tem. Peça a Deus, confie nele, que você pode superar as suas dificuldades de se relacionar. Item 3. Como integrar-se e fazer amigos? Dificuldade de integração em mudanças de ambiente, como escola, local de trabalho, cidade, igreja, entre outros. Os laços são criados com tempo, paciência e sabedoria. Esse é um processo que praticamente todas as pessoas passam. Mudanças de escola, né? Depende de mudança de faixa etária dentro da escola, de classes. Às vezes a pessoa muda, já não estão os meus amigos da classe anterior, e assim por diante. Muda de uma cidade para outra, de trabalho, chega num lugar onde você é novo no trabalho e a pessoa se sente amedrontada, dificuldade. São barreiras que nós muitas vezes criamos e nos amedrontamos diante da dificuldade. Nós vemos que é uma sequência aí dos itens, como já abordamos anteriormente. Você vai perceber que muito depende de como você lida com as situações, como você vê as situações. Muitas vezes nós, ou posso dizer, no meu entendimento, a maioria das vezes em que enfrentamos esse tipo de dificuldade é como nós criamos dificuldade para nós mesmos, é quando não acreditamos em nós mesmos, é como momentos na sua vida que você sai, levanta do dia, vê grande dificuldade, parece que tudo é difícil, mas você percebe que há momentos em quando você se coloca na presença de Deus, quando você fala com Deus e você sai, parece que você está andando de sobre a terra, parece que você sente um poder tão grande que vai passar por cima da dificuldade. Né? Por quê? Porque você tem aquela confiança e Deus, o Espírito Santo de Deus pode nos dar essa confiança, desde que nós nos entreguemos a Ele, colocamos diante dele as nossas dificuldades, o que nós precisamos, as nossas motivações e nos motivarmos acima de tudo, ao sabermos que somos criaturas e herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus, somos herdeiros de Deus, cidadãos dos céus. E acima de tudo temos que entender que os laços, eles são criados com um tempo, não é de uma hora para outra, então que você vai chegar em um lugar e sentir como se fosse no lugar antigo que você estava. Tem que ter essa consciência, trabalhar com isso, entender que vai precisar conquistar o seu espaço e pouco a pouco você vai superar as dificuldades. Não corra, não desista de imediato quando surge o problema, quando surge a mudança, mas enfrente a dificuldade, espere com o tempo e você vai superar. Para pensar, a felicidade de um amigo deleita-nos, enriquece-nos, não nos tira nada. Caso a amizade sofra com isso, é porque não existe. Ponto importante do tópico. Não há solidão mais triste do que o homem sem amizades. A falta de amigos faz com que o mundo pareça um deserto. Francis Bacon. Então a amizade é muito importante, nós devemos procurar conservar as amizades, como já estudamos em lições anteriores, e acima de tudo superar as nossas barreiras de nos relacionarmos para que nós possamos conquistar novas amizades, sabemos adentrar em novos ambientes e conquistar para nós mesmos a autoestima para termos um bom relacionamento. Tópico 3. Redes sociais e solidão. Item 1. Redes sociais e interação humana.
A conectividade das redes sociais não resolve o problema da solidão, apenas mascara. O encontro do olhar e das expressões faciais carrega o sentido às palavras e os sentimentos que elas comunicam. Tem muitas pessoas com dificuldades no relacionamento que buscam nas redes sociais um complemento ou buscam, como nos diz aí o texto, mascarar essa deficiência de relacionamento que temos. Por quê? Na rede social não é tão difícil fazer amizades, mas é uma amizade virtual, superficial, como já foi citado também em lições anteriores. Então tem pessoas que acabam mascarando, buscando várias pessoas para complementar o seu núcleo de amigos virtuais e também postar fotos, momentos e acaba exagerando até nessas postagens para ver as pessoas curtirem as suas fotos, seus comentários, para se autoalimentar. Por quê? Muitas vezes é um problema, é um trauma, uma patologia que a pessoa tem para lidar com a questão dos relacionamentos. Não quero dizer com isso que redes sociais, se relacionar por meio das redes sociais é um problema. Eu tenho redes sociais, comunico com vocês que me ouvem, devem perceber que eu sempre estou divulgando, mas eu priorizo geralmente a questão dos vídeos, da palavra de Deus e assim por diante, e comunicar questões que são essencialmente necessárias para você estar se comunicando. Priorizo a comunicação facial, está havendo necessidade de estar próximo com as pessoas quando possível. É evidente que a rede social auxilia muitas vezes, mas não pode ser a prioridade e nós temos que observar o nosso comportamento para perceber se esse relacionamento que temos na rede social, na realidade, não é uma patologia, é um problema de dificuldades que venhamos a ter de relacionamento, ou uma necessidade afetiva que temos nos relacionamentos, nas curtidas das redes sociais. Item 2. Interações sociais, relações efêmeras. Adesão às interações virtuais devido a traumas de relações reais deficitárias. A rede é apenas o espelho daquilo que nos transforma no contexto social. Dando continuidade ao comentário do item anterior, nós vemos que essa deficiência que muitas vezes nós encontramos mesmo na comunicação virtual por meio das redes sociais é um reflexo do que nós temos como problema real na nossa vida. Então nós vemos que isso também vai repercutir muitas vezes no nosso relacionamento virtual. Como já demos exemplo das curtidas, já demos exemplo também da facilidade para deletar amizades. Às vezes pessoas têm dificuldade de se relacionar e muitas vezes quer deletar as pessoas do seu convívio, porque não consegue conviver com as pessoas difíceis, como já estudamos lição específica sobre isso. Se você ainda não ouviu, volte e assista essa lição. Às vezes pessoas que você já de início tem um preconceito e convive com a pessoa, mas não engole num ditado popular, aquela pessoa tem dificuldade. O que na rede social fica mais fácil de você descartar. Mas na realidade essa facilidade é um reflexo de dificuldades que você tem no seu relacionamento real. Então é importante, mesmo que nós tenhamos dificuldade com algumas pessoas, conviver com isso e superar essas dificuldades dentro do possível. É como nos diz a palavra de Deus: se for possível, no que depender de vós, tenha paz com todos. Então nós também facilitarmos essa interação, porque muitas vezes nós contribuímos para essa dificuldade no relacionamento e nós precisamos procurar melhorar os nossos relacionamentos e conviver com pessoas que gostamos e que não gostamos, porque infelizmente não temos como nós separarmos o mundo de pessoas que nós gostamos para conviver com elas, porque as pessoas que nós gostamos muitas vezes são pessoas que não gostam de nós como nós não gostamos de outras pessoas também. E, por incrível que pareça, essa é uma realidade. Nem todas as pessoas que você gosta de conviver, estar ao seu lado, também gostam. Essa relação é recíproca. Então é importante sabermos conviver com as diferenças. Para pensar, a maioria das pessoas não navega na internet, naufraga. Tom Caggioli. Ponto importante do tópico: a rede é apenas um espelho daquilo que nos transforma no contexto social. Considerações finais. Não é a quantidade de pessoas do relacionamento que define o estado de solidão. Solidão versus solitude.
Então, para refletirmos sobre o que nós aprendemos nessa lição, nós vimos que a quantidade de pessoas na nossa rede social, a quantidade de curtidas e assim por diante, não define o nosso relacionamento na realidade. Porque o que define o nosso relacionamento são aquelas amizades verdadeiras que nós preservamos e mantemos, e em especial num relacionamento face a face, quando possível. E nós vimos também que o fato de muitas vezes estar isolado não quer dizer solidão, no caso da solitude, que o ser humano precisa de momentos a sós também para reflexão, para planejamento sobre a vida e também para momentos de criatividade. Isso também faz parte do ser humano. Nem sempre o que tem várias pessoas ao seu lado é que é menos solitário. Regras básicas e universais para quem tem dificuldade de se relacionar, como ser gentil, respeitador, asseado, motivado e inspirador. Não comentei esse item, mas essas questões que são importantes, mas são questões básicas, e aqui estou agora referindo-me, são aspectos importantes para manter um bom relacionamento, como ser cordial, ser gentil nos seus relacionamentos ao conviver com as pessoas, ser respeitador, respeitar as pessoas, respeitar as diferenças, asseado, cuidar da sua imagem, da sua saúde, da sua aparência. Isso também é importante, ajuda também a questão da autoestima. Ser uma pessoa motivada e inspiradora. Quem não gosta de estar ao lado de uma pessoa que motiva, disposta? Diferente de uma pessoa que só pensa negativamente, vê algo errado em tudo e está o tempo todo criticando. Então é importante você verificar essas características e procurar olhar em si mesmo para melhorar os seus relacionamentos. A conectividade das redes sociais não resolve o problema da solidão, pois ela é um reflexo do próprio contexto social que vivemos. Então nós vimos que não é suficiente a pessoa ter uma boa rede de relacionamento social. Isso é importante, faz parte hoje da nossa sociedade, do momento que nós vivemos, mas isso não vai resolver o problema de relacionamento real que a pessoa tem. Então a pessoa tem que tratar esse relacionamento e também utilizar as redes sociais de forma sadia, mas não para resolver uma patologia de relacionamento. E um ponto importante para resolver os problemas é identificar o problema existente e tratar de frente essa dificuldade e superar, tentar conviver de uma forma saudável com as pessoas. Espero ter podido contribuir para o estudo da sua lição. Espero que você nos ajude compartilhando com a sua rede social e mandando para as pessoas que você conhece, que talvez até tenha problema de relacionamento ou mesmo não tendo, mas que possa refletir sobre esse importante tema para a nossa vida espiritual e também a vida social. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Até a próxima aula, até o próximo vídeo.